Professora Figueiredo aqui na área com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e a gente vai falar sobre equilíbrio químico. Mas para a gente entender o que são esses equilíbrios químicos, a gente precisa primeiro entender o que é esse conceito de reação reversível. Então, gente, uma reação reversível é uma reação que reverte. Então, a gente tem reagente se transformando em produto, vai reverter e a gente vai ter esse produto se transformando em reagente. E vai reagir e vai se transformar em produto. Então você tem uma reação sem fim, vamos dizer assim. Então o que a gente estudou até a aula de hoje, a gente tinha reagentes se transformando em produtos. Essas são reações irreversíveis, é o que você estudou até agora. As reações reversíveis são reações que acontecem em ambos os sentidos. Como assim, Figueiredo? Eu vou ter o sentido 1 e o sentido 2. O sentido direto e o sentido inverso. Essas reações reversíveis, elas são caracterizadas por meia seta dupla. E o que você estudou até agora era uma seta cheia em um sentido só, que era o sentido direto. Reagente se transformando em produto. Existe isso na química? Existe. Só que para essas reações acontecerem, essas reações reversíveis, elas precisam acontecer em sistemas fechados. Não lembro o que é sistema fechado. Não há troca de matéria. Então, reações reversíveis, elas só acontecem em sistemas fechados. Então, não vai haver troca de matéria do sistema para a vizinhança, ou o contrário, da vizinhança para o sistema. Você está lá numa reação gasosa, aquilo ali tem que estar confinado, para que, por exemplo, um desprendimento de gás não vá para a vizinhança. Então, reações reversíveis acontecem em ambos os sentidos. Sentido direto, reagente se transformando em produto. Sentido inverso. Ou sentido 1 e sentido 2. Tem autor que chama sentido 1, tem autor que chama sentido direto. Mas é mais comum a gente ver mesmo a palavrinha direto e inverso. Direto, reagente se transformando em produto. Inverso, produto se transformando em reagente. Tá? E para uma reação reversível acontecer, o sistema precisa ser fechado. Não é fácil? Vamos embora. Dessa forma, você vai conseguir entender o que é o equilíbrio químico. Então, reações reversíveis, elas vão entrar em equilíbrio. E o que seria esse equilíbrio? As velocidades das reações direta e inversa vão se igualar. Então, eu tenho os meus reagentes sendo consumidos para se transformar em produtos. E eu tenho os meus produtos reagindo para formar os meus reagentes. Então, nesse caso, para uma reação entrar em equilíbrio, a velocidade direta, ou velocidade 1, ela tem que ser igual à velocidade inversa, ou velocidade 2. Então, o equilíbrio ele é atingido quando as velocidades se igualam. Então, é um equilíbrio estático porque macroscopicamente eu não visualizo isso, tá? Mas lá intrinsecamente, microscopicamente, as reações estão acontecendo, no sentido direto e no sentido inverso, só que eu não estou visualizando nada. Eu gosto muito de usar o exemplo da esteira. Então você está lá na esteira, correndo. Então, naquele momento que você está na esteira, você e a esteira estão em equilíbrio, porque as velocidades se igualaram. Você chegou lá na academia, subiu lá na esteira, começou a ajustar a velocidade da esteira. Então, naquele momento, você ainda está titubeando, né? Porque você está tentando encontrar a velocidade que vai estar confortável para você. Então, você chegou na velocidade, você vai parar, né, de aumentar ou diminuir a velocidade da esteira e vai lá começar a fazer o seu exercício. Então, naquele momento, você entrou em equilíbrio com a esteira. Para um camarada que está lá esperando você terminar o seu exercício, ele está olhando para você, ele não está vendo você se deslocar do ponto A para o ponto B. Então, você estaria parado. É um equilíbrio estático. Mas você que está se lascando em cima da esteira, você sabe que você está em movimento.
Mas para um referencial de fora, uma pessoa que está olhando para você, você não está se deslocando, você não está se movimentando, porque você não sai de um ponto para ir para o outro, né? Lembrando que a definição da velocidade média para o movimento retilíneo uniforme é exatamente a variação da distância sobre a variação do tempo, né? Mas a gente está na aula de química. E a nossa velocidade média, ela é medida como a variação da concentração molar sobre a variação do tempo. Mas calma que a gente já chega lá. Vamos entender primeiro o que é essa parada de equilíbrio. Então, a gente chama esses equilíbrios de equilíbrios dinâmicos, porque são equilíbrios onde a gente não visualiza mais nada acontecendo. O camarada lá que está olhando para você correndo na esteira, para ele você está parado. E você não sai de um ponto A para um ponto B. Mas você que está lá em cima da esteira se lascando, você sabe que você está em movimento. Do mesmo jeito, as reações quando entram em equilíbrio. Para você que está olhando lá o meu reacional, isso aqui não está acontecendo mais nada, a reação ela já acabou. Mas, intrinsecamente, os reagentes estão sendo transformados em produtos, esses, por sua vez, reagem e se transformam nos reagentes. Então, a gente tem um equilíbrio dinâmico. Eu só quero que você entenda que, para ter equilíbrio, eu preciso ter a igualdade das velocidades. A mesma coisa de você e a esteira. Você e a esteira só entram em equilíbrio quando a velocidade de vocês se iguala. Você está andando para frente e a esteira está lhe jogando para trás. Então, quando vocês encaixam a mesma velocidade, vocês entrarem em equilíbrio. Beleza? Lembre-se, é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. Porque a reação ela não para. Só que a gente visualmente não vou visualizar nada. Tá? Do mesmo jeito do camarada que está olhando para você, oxe, está parado em cima da esteira, não está se deslocando do ponto A para o ponto B, segundo minhas aulas de física, mas você sabe que você está em movimento. Beleza? Simbora. Então, vai ser muito comum vocês visualizarem essa parada de equilíbrio em forma de gráfico, tá? É mais fácil ainda. Foi o que você já aprendeu na aula de hoje. E as reações reversíveis. A gente só vai ter equilíbrio químico para reações reversíveis. O equilíbrio ele vai acontecer quando as velocidades direta e inversa se igualarem. É essa a prerrogativa que você já aprendeu até agora. Beleza? Isso não quer dizer que as quantidades de reagentes e produtos serão iguais. Não necessariamente. Pode ser igual, possa ser que não. Tem um elemento aí nesse gráfico que eu não sei se vocês estão com dúvida ou se já sabem o que é. Eu vou fazer até a propaganda. No meu canal tem uma aula de cinética e lá a gente tem o cálculo da velocidade média e a gente trata muito desses gráficos, tá? Que é exatamente o que você está visualizando aí na sua tela agora. A gente tem a variação da concentração molar. Opa, que danada é esses colchetes? Esses colchetes, gente, que vocês estão visualizando aqui no gráfico, ó, representa molaridade. É outra forma de você representar a molaridade. Então, é muito comum nos gráficos você visualizar isso aí. Então, quando você visualizar colchetes, você já sabe que é molaridade. Uma unidade de concentração, onde a gente tem um número de mol sobre o volume da solução que tem que estar em litro, tá? Então, eu tenho 3 gráficos distintos. Qual a diferença entre os gráficos? Primeiramente, o que é igual entre os gráficos? A gente tem o ponto de equilíbrio nos 3 gráficos. O ponto de equilíbrio é exatamente quando as velocidades se igualam. Então, o que é que a gente está vendo? Eu estou vendo 2 curvas, uma crescente e uma decrescente. Uma crescente e uma decrescente. Essas curvas são exatamente as concentrações. Dos reagentes, a gente começa com a concentração máxima de reagente. Só que o reagente vai sendo consumido para formar o produto. Então, vai decaindo. No tempo zero da minha reação, eu não tenho um produto. Então, a concentração ela vai aumentando, porque no início eu não tenho um produto. Então, chega no ponto de equilíbrio, ou seja, as velocidades se igualam. E, neste caso, a quantidade, a concentração do reagente é igualzinha à concentração do produto, neste caso. Veja que decorreu um tempo
para que sua reação entre em equilíbrio. Porque também não é mágica, não é instantaneamente, né? A reação começa a acontecer, passa-se um tempo, chega aquele momento que as velocidades se igualam. Mas esse gráfico aí, ele não trata de velocidade. Esse gráfico, ele está tratando de concentração molar, versus tempo. Por que você está falando em velocidade, Figueroa? Se você assistiu minha aula do canal, a gente fala sobre velocidade média. E velocidade média é a variação da concentração molar sobre a variação do tempo. Então, o que vocês estão visualizando nesse gráfico é a variação. Os reagentes estão sendo consumidos, a quantidade molar dos reagentes está sendo diminuída, não é isso? E a quantidade molar dos meus produtos estão sendo aumentadas. Então, eu tenho uma variação sobre uma variação do tempo. Então, estes gráficos aí estão mostrando exatamente isso para você. Então, não está explicitamente velocidade, mas tem como você deduzir, porque eu tenho uma variação de concentração molar e uma variação de tempo. Beleza? Então, no gráfico 1, a gente tem a igualdade também das concentrações molares. No gráfico 2, você já tem uma segunda condição. Mais uma vez, a reação começa, decorre-se um tempo e eu tenho ponto de equilíbrio. Então, no ponto de equilíbrio, minhas velocidades direta e inversa são iguais. Só que neste caso, quando o equilíbrio foi atingido, eu tenho a concentração do reagente maior do que a concentração do produto. Eu tenho a concentração do reagente maior do que a concentração do produto. E neste terceiro caso, mesma coisa. Decorreu-se um tempo, chega-se no ponto de equilíbrio, e nesse caso, veja que a curva ascendente, que é a formação dos produtos, ela está maior do que a curva decrescente dos reagentes. Então, neste caso, a minha concentração do produto, ela é maior do que a concentração do reagente no momento do equilíbrio. No momento do equilíbrio. Tá? Então, você pode ter essas três condições acontecendo. O que é igual entre os três? Para ter equilíbrio, eu preciso ter a igualdade das velocidades direta e inversa. Essa é a sua prerrogativa de equilíbrio. E as quantidades, Figueroa, pode ser igual ou pode ser diferente. Mas isso não é uma condição para uma reação reversiva entrar em equilíbrio. A condição é velocidades direta e inversa igual. Beleza? Tira um print aí, porque isso aí é vida para a tua aprovação. Vamos embora. Tem um camaradazinho aí chamado Le Chatelier. É conhecido, inclusive, como princípio de Le Chatelier. Então, esse rapaz, ele percebeu o seguinte: eu tenho condição de perturbar um sistema. Perturbar um sistema é você tirar uma reação reversível do equilíbrio. Ou seja, você vai perturbar o sistema e as velocidades elas não serão mais iguais, tá? E ele, estudando essas reações reversíveis, ele percebeu que eu posso perturbar um sistema alterando as concentrações, produtos ou reagentes, aumentando ou diminuindo. Mexendo com a temperatura do meu reacional, aumentando ou diminuindo. Ou mexendo com a pressão, que vai ser mais apreciado para aquelas reações gasosas, né? Onde todos os participantes são gases. Ou seja, aumentando ou diminuindo a pressão. Então, neste momento, o que o sistema ele é perturbado, a gente vai ter uma deslocalização no sentido inverso à perturbação. Veja se você consegue entender. Você está lá na esteira. Chegou no equilíbrio. Então, você e a esteira estão em velocidades iguais. Só que a velocidade, você corre para frente e a esteira lhe joga para trás. Mas vocês estão em equilíbrio, tá? As velocidades se igualaram. Aí chega um coleguinha seu e vai perturbar você. Então, ele se aproxima da esteira e começa a aumentar bem acelerado a velocidade da esteira. Então, aumenta lá a velocidade da esteira. Então, naquele momento, você saiu do equilíbrio com a esteira. Só que você vai correr no sentido contrário. Veja, você vai anular a perturbação do sistema. Como? A esteira não está numa velocidade maior lhe jogando para trás, porque o seu coleguinha fez isso com você. Então, você vai aumentar a sua velocidade para frente, não é isso?
Então, você vai aumentar o seu ritmo para que novamente você e a esteira estejam em equilíbrio. Então, quando um equilíbrio ele é perturbado, ele é deslocalizado para o sentido contrário à perturbação. Então, se seu coleguinha aumenta a velocidade inversa, que é a velocidade que ele joga para trás, você vai aumentar o seu pace. Então, você vai aumentar a sua velocidade para frente para que você e a esteira novamente entrem em um novo equilíbrio, tá? Então, as reações reversíveis, quando entram em equilíbrio, elas podem ser perturbadas. Podem ser perturbadas. Só que a própria reação, ela vai se deslocalizar no sentido direto ou inverso para anular a perturbação. Então, foi isso que Le Chatelier estava estudando. A perturbação do sistema e como esses meios reacionais eles vão se comportar para anular essa perturbação e um novo equilíbrio ser atingido. Não é bacana? Então, eu tenho 3 formas de perturbar um sistema: concentração, temperatura, pressão. A gente vai ver cada um separadamente. Então, concentração molar, tá? Então, eu posso aumentar ou diminuir a concentração molar de reagentes e produtos. Só que é mais comum a gente aumentar as concentrações. Então, veja, eu tenho aqui os meus reagentes, eu tenho aqui os meus produtos. Se eu aumento a concentração dos meus reagentes, então o meu sistema ele será perturbado e a minha velocidade contrária será aumentada. De novo, vou aumentar a minha concentração dos reagentes. Então, veja, eu tenho mais reagentes do que produto. Então, a minha velocidade direta ela vai ser maior do que a minha velocidade inversa. Então, o sistema ele vai se deslocalizar no sentido oposto à adição. Eu aumento os reagentes, então minha velocidade direta ela vai ser maior. Isso é óbvio, porque eu tenho mais reagente. Se você ainda não está entendendo isso, eu vou lhe dar pela 3ª vez essa dica, viu? Existe uma aula no meu canal sobre cinética química e a gente vai entender que um dos fatores que aumenta a velocidade de uma reação é você ter mais reagente. Então, se você tem mais reagente, você tem uma velocidade maior. Então, isso é muito fácil, gente. Não precisa decorar nada. O aumento da concentração vai deslocalizar o sistema no sentido oposto. Oposto à adição. Vamos pensar agora no inverso. Eu vou pegar aqui os meus reagentes e vou aumentar a concentração dos reagentes. Desculpe, dos reagentes não, dos produtos. Então, se eu aumento a quantidade de produto, então o que é que acontece? Velocidade direta. Aqui. A minha velocidade inversa, ela vai ser maior. Por que é que ela vai ser maior, Figueroa? Porque eu tenho mais produto. Então, se você aumenta a concentração dos produtos, então você vai ter mais formação de reagente. Então, a reação ela será deslocalizada no sentido contrário à adição. Adicionou mais reagente, aumenta a velocidade inversa, a direta. Aumentou mais produto, então aumenta a velocidade inversa. Não tem o que você decorar, é questão lógica. Questão lógica. Então, espero que tenha dado para vocês entenderem. Então, a adição de reagentes e produtos vai deslocalizar no sentido oposto. No sentido oposto. Certo? E se eu diminuir as concentrações? É o mesmo entendimento. Só que a sua reação ela vai ser deslocalizada no mesmo sentido. Vai ser deslocalizada no mesmo sentido. Tira um print aí da tela para a gente apagar isso aí e pensar agora em diminuir concentrações. Vamos lá. Para você entender a adição é mais fácil, né? Porque isso é uma coisa óbvia. Se você aumenta os reagentes, a minha velocidade direta aumenta. Se você aumenta os produtos, a minha velocidade aumenta, né? Porque velocidade está totalmente correlacionado com quantidade. Então, agora vamos pensar em diminuir. Vamos pensar agora em diminuir. Eu vou diminuir a minha quantidade de reagente. Diminuir a minha quantidade de reagente. Então, se eu tenho menos reagente, então eu estou aumentando a minha velocidade inversa.
Então, quando você diminui as concentrações, a velocidade no seu sentido, ela será perturbada. Quando você adiciona a velocidade, ela não aumenta para o sentido oposto. Então, quando você diminui, ela vai aumentar para o seu sentido. Então, se eu diminuo a quantidade, a concentração de reagentes, então eu vou aumentar o sentido inverso. Se eu diminuo a quantidade de produtos, então eu estou aumentando a velocidade direta. Eu estou aumentando a velocidade direta. Então, é só entendimento. Só entendimento. Tá? Então, aumenta a concentração, vou deslocar no sentido oposto. Diminuo a concentração, vou deslocalizar no meu sentido. E deslocalizar, gente, é momentaneamente a reação sair do equilíbrio. Então, ela vai correr mais ou para o sentido direto ou para o sentido inverso, até que um novo equilíbrio ele seja estabelecido. E graficamente, visualmente, como é que eu vou saber que uma reação não está em equilíbrio? Porque você não vai ter as setas nos mesmos tamanhos. Por isso que eu estou desenhando setas de tamanhos diferentes. Quando a reação está em equilíbrio, as velocidades são iguais e a gente tem setas do mesmo tamanho. Quando as reações elas são perturbadas, então você vai ter ou a velocidade direta maior ou a velocidade inversa maior. Então vai depender de para onde a sua reação está correndo para minimizar a perturbação. Então, se eu adiciono o reagente, então vai deslocalizar para o sentido inverso. Então, eu vou ter a reação direta, a de formação de produtos, correndo mais do que a inversa, já que eu tenho menos produtos quando comparado aos reagentes. Tá? Vamos embora. Temperatura. A gente primeiro tem que entender o seguinte. Se a gente está falando de temperatura, a gente vai ter que lembrar de uma parada aí chamada entalpia. Então, a gente visualizou que entalpia é a troca de calor nas reações. Então, a gente calcula a variação da entalpia. Ou seja, uma reação ela vai liberar calor ou ela vai absorver calor. Então, somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes vai lhe dar exatamente a variação da entalpia. Se esse valor for positivo, quer dizer que sua reação ela é endotérmica, ou seja, ela absorve calor. Tá? Se esse seu ΔH for menor que zero, sua reação ela é exotérmica, ou seja, ela libera calor. Então, visto isso, a gente precisa entender que tem reações que acontecem liberando calor ou absorvendo, tá? E como é que essa parada vai estar aqui dentro de equilíbrio, tá? Então, veja. A gente vai ter, ao lado da sua expressão química, o dado termoquímico. Então, o elaborador da sua questão, ele vai colocar isso aqui, por exemplo. Qual é a leitura que você vai fazer? Que a reação direta, ela libera 20 kJ. A direta. Então, o dado que é dado é para o sentido direto. Não esqueça disso. O dado termoquímico que vai estar ao lado da sua equação química, ele é para o sentido direto. E o sentido inverso vai ser exatamente o contrário. Então, se o sentido direto é exo, então o sentido inverso, ele tem que ser endo. Tem que ser endo. Beleza? E o contrário. Se aqui a gente tivesse, em vez de menos quilojoule, menos 20 kJ, tivesse mais, estaria dizendo que o sentido direto é endotérmico e o sentido inverso seria exotérmico, tá? Então, ele só vai dar um sentido, que é o direto. Então, é essa leitura que você faz. O dado que é dado é para o sentido direto. O inverso você deduz porque é o contrário. Beleza? Então, vamos entender aqui. Se eu aumentar a temperatura para esse meu caso aqui, que essa minha reação ela é exotérmica, não é isso?
ela é exotérmica, então uma reação exotérmica é uma reação que libera calor. Isso para mim não é bom. Isso para mim não é bom. Então, se eu estou aumentando a temperatura para uma reação direta, que é exotérmica, eu não estou favorecendo esse lado. Eu vou favorecer o lado o quê? Endotérmico. Então, a minha reação ela não vai se deslocar para o sentido direto, que é exo. Ela vai se deslocalizar no sentido inverso, que é endo. Então, você teria isso, ó. A reação deslocalizada para o sentido endo. Será que deu para você entender? O aumento da temperatura, ele vai deslocalizar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Endotérmica. Independente de ser direto ou indireto. Então, se sua reação é endotérmica e você aumenta a temperatura, então o sentido endo vai ter a velocidade maior. Por isso a seta está diferente. Beleza? Vou refazer o mesmo exemplo, só dizendo que essa reação ela é endotérmica para ficar mais fácil. E você sair daqui sabendo como a temperatura vai influenciar as reações endo ou exotérmica. Tira um print aí da tela para a gente refazer isso. Então, ó. Vou dizer aqui para você. Vou dar para você esse dado aqui. Que a variação da entalpia é igual a menos 20 kJ. Menos 20. Desculpa, menos 20 não, mais 20. Mais 20. Qual é a leitura que você faz? Que o sentido direto é endo. Então, se o sentido direto é endo, o sentido inverso vai ser exo. Certo? Como é que eu sei? Ó o maisinho aqui, ó. Esse mais indica que o sentido direto, ele é endo. Endo. Beleza, já entendi. Então, se eu aumentar a temperatura, eu estou favorecendo o lado endo, não é isso? Então, a minha reação no sentido direto, ela vai ser maior do que o sentido inverso. Porque quando você aumenta a temperatura, você favorece o lado endo. Beleza? E é caracterizado por setas de diferentes tamanhos para você exatamente dizer qual é o lado que está correndo mais para anular a perturbação. Fechou? Vamos para o último conceito que Le Chatelier estudou de como perturbar um sistema. Então, a gente tem pressão, tá? Pressão só vai rolar, gente, se o seu sistema ele for gasoso, né? Porque se o sistema não for gasoso, a pressão ela não vai alterar em nada. Então, o aumento da pressão, aumentar pressão significa diminuir volume. Aumentar a pressão é diminuir volume, tá? Então, o aumento da pressão, ele vai deslocalizar o seu equilíbrio no menor volume. Se eu estou aumentando a pressão, então, obviamente, o meu volume ele vai diminuir. Então, eu vou favorecer o lado direto ou inverso que tenha um menor volume. Tá, Figueiredo? Mas como é que eu vou saber? É só você olhar para a sua equação. Dê uma olhada se está balanceada. O que é que você está visualizando aqui? Aqui está subtendido 1, né? Aqui você tem 3. Desse lado você tem 4 moles. Lá do lado dos produtos você tem 2 moles. Não é isso? 2 moles. Faça o seguinte entendimento. 4 volumes, 2 volumes. Qual é o sentido que ocupa menos espaço? O sentido que tem 2 volumes, 2 moles lá do outro lado. 2 moles vai ocupar menos espaço do que 4 moles. Então, se eu aumentar a pressão, neste caso, vou aumentar a pressão. Então, eu vou deslocalizar o sentido direto ou inverso. Eu vou deslocalizar a minha reação para o sentido de menor volume. E qual é o menor volume nesse caso? Sentido dos produtos, não é isso? Então, ó, minha reação ela vai correr mais para lá, ó, que é onde tem menos volume. Sentido direto. Então, a velocidade direta ela vai ser maior do que a velocidade inversa.
Minha reação vai ser deslocalizada para o sentido que tiver menos volume. E como saberei? Olha para a expressão e conta o número de moles. Do lado dos reagentes, do lado dos produtos. Fácil demais. E se eu tiver uma reação onde a quantidade de moles foi igual? Ó, 1, né? Tá submedido 1. Então, você tem 2 moles para cá. Desse lado aqui, ó, 2. Nesse caso, se você aumentar a pressão ou se você diminuir a pressão, você não vai influenciar esse equilíbrio. Não vai influenciar esse equilíbrio. Porque como você tem quantidades, volumes iguais em ambos os lados, as velocidades elas vão permanecer iguais. Então, tanto o sentido direto quanto o sentido inverso terá o mesmo tamanho, a seta terá o mesmo tamanho, as velocidades serão iguais, não vai deslocalizar, tá? Então, se eu aumento a pressão, eu deslocalizo para o menor volume. E se eu diminuir a pressão? Gente, é a mesma coisa, só que o contrário. Se você diminuir a pressão, você vai deslocalizar para o maior volume. Maior volume. Nada de decorar, nada. Se você ficou com dúvida nessa aula, deixa lá nos comentários que a gente vai tentar sanar essa tua perturbação. Fechou? Então, cara, se tu chegou até aqui, meu muito obrigada. Não deixa de se inscrever no canal e até a próxima.